Olá, como é que está a sua comunicação em tempos de crise? Difícil, né? É um grande desafio a gente conseguir fazer reuniões, palestras, aulas à distância, com ferramentas tecnológicas que muitas vezes a gente nem sabia que existia. Então, eu montei para vocês uma pequena apresentação para a gente falar um pouquinho sobre esse cenário atual. Então, a primeira tela, né? Meu nome é professor Fernando Rossini, então a gente vai falar um pouquinho sobre comunicação assertiva em tempos de crise. A nossa primeira tela, ela vai mostrar os desafios atuais que a gente tem em tempos de quarentena, de pandemia, enfim. Então, como a gente mantém um nível satisfatório de comunicação com a crise pela qual vivemos? Né? Como a gente fazer com que as pessoas nos entendam, com que não falte informação e a gente consiga cumprir, na medida do possível, todas as nossas tarefas? Como se fazer entender utilizando ferramentas tecnológicas que até então a gente nem imaginava que existia. Muita gente nunca tinha nem instalado, não tinha conta configurada no Skype, no Hangout e está tendo que se virar com essas coisas atualmente. Como não correr riscos de ter um texto mal interpretado? Então, se estávamos acostumados a falar com pessoas que muitas vezes estavam na nossa frente, ao nosso lado, como a gente consegue se expressar até por escrito, né? Via WhatsApp, via e-mail, para que essas pessoas entendam exatamente o que a gente quer dizer, sem que a gente consiga colocar em entonação, esse tipo de coisa. Antes de começar, eu vou convidar um amigo meu, o professor Ivan Pegoretti, para ele falar um pouquinho de como está sendo esse desafio para ele. Então, eu vou chamar aqui pelo vídeo o professor Ivan. Olá, Tudo bom? Está ouvindo a gente? bem perfeitamente. Professor, como que está sendo para você esse desafio de trabalhar online aí durante a quarentena, de se comunicar com a família? Como que você está lidando com tudo isso? Fernando, inicialmente eu tive uma certa dificuldade, né? Eu sempre fui um cara um pouco refratário a essa história da tecnologia, mas utilizando as ferramentas, utilizando as ferramentas de informática que são passadas para a gente, isso ficou extremamente mais fácil, né? Isso facilitou muito o contato com as pessoas, com os meus alunos, enfim, está facilitando muito ultimamente. Você acha que tem algum tipo de perda de conteúdo ou de aprendizagem ou você está conseguindo tocar suas aulas normalmente? Olha, quando as pessoas falam que existe uma perda de conteúdo ou não existe o mesmo formato da aula, eu não concordo com isso, não, por um motivo simples. As aulas estão transcorrendo da melhor forma possível, inclusive sem aquelas interrupções, sem aqueles ruídos que normalmente a gente tem no dia a dia, sem os problemas de transporte, sem problema no que se refere a interrupções durante as aulas. Então, eu acho que as aulas online estão se tornando ferramentas indispensáveis, não só agora, mas de agora e para o futuro também. Então você acha que mesmo depois da quarentena, muitas dessas ferramentas chegaram e vão ficar no seu cotidiano, na forma de lidar com os alunos? Ah, sem dúvida, Fernando. Isso aí, eu acho que essa questão desse novo formato de comunicação é um processo sem retorno. Justamente pela proximidade que você tem com o aluno, com a proximidade que você tem com o seu público e também a facilidade em relação a isso. As pessoas podem ficar no conforto da sua casa, sem grandes transtornos de transporte, sem transtornos de atrasos, podem fazer a conexão da melhor forma possível. Eu tenho ampliado isso até mesmo com as pessoas que me são próximas, meus parentes, minha família, e está sendo perfeito. Eu tô achando muito divertido até fazer esse tipo de contato online. Legal. E para a gente terminar, antes disso, você já tinha o domínio das ferramentas? Você falou que era meio refratário, mas você usava mesmo assim ou você começou mesmo a usar agora? Não, como eu disse para você, eu sou um professor da antiga, né? Giz, 12 saliva. E eu não tinha muito contato com as ferramentas tecnológicas, mas a gente se viu forçado a utilizar e eu passei a perceber o quanto que eu estava perdendo não utilizando essas ferramentas. Eu passei a perceber que realmente, sem elas, a gente estava perdendo muito conteúdo, perdendo tempo e com a utilização desse novo meio de comunicação, tem facilitado bastante o trabalho. Tá bom, professor. Muito obrigado pela sua participação e convido aí para você assistir o restante da nossa apresentação.
Um abraço. Até. Obrigado. Então, é como o professor falou, né? Então, é um desafio, a gente tem que se adaptar. Eu trouxe para vocês um modelo de como que se dá o processo de comunicação, né? Ele falou um pouquinho de ruído e como vocês vão ver na tela, na verdade é um processo muito simples, né? Seja ele online, seja ele presencial, e que ele envolve sempre um emissor, ou seja, a pessoa que está passando aquela mensagem, e um receptor, que é a pessoa que está recebendo aquela mensagem, né? E aí, algo muito importante nesse meio é exatamente o feedback, que é a forma como o receptor recebe aquilo e demonstra para o emissor que entendeu, que gostou, esse tipo de coisa. Nessa mensagem há ruídos, e numa aula presencial, por exemplo, pode ser ruído de alunos conversando, pode ser ruído de barulho externo da universidade, pode ser uma iluminação inadequada, tudo isso pode atrapalhar. E na comunicação online, isso pode ocorrer por conexão, por outras distrações, enfim. É muito importante que o emissor faça a codificação correta da mensagem, ou seja, que ele coloque aquela mensagem de uma maneira que o receptor vai entender. Então, seguindo na próxima tela, a gente vai ver aqui que a comunicação pela internet ela pode ser um pouquinho diferente, mas ela é uma conversa normal, na verdade, uma aula, uma apresentação. A diferença é que você está olhando para uma câmera, para um computador, para um celular, o que no começo é estranho. Mas depois de um tempo, depois de 1, 2 semanas fazendo, você acostuma de uma maneira que você já nem lembra mais, né? Você já teve aí nesse processo provavelmente algum feedback, já foi aprimorando, então você vai tocando. A falta do feedback ela é uma grande dificuldade, então quando você está conversando na frente de uma pessoa, você vê até pela reação dela, do rosto, postura corporal, né? Você vê ali o que ela está achando daquilo. Então você tem que fazer com que a comunicação pela internet ela seja realmente completa. Para quê? Para que você possa receber esse feedback e aí tocar normalmente. E lógico, né? Quando a gente está falando de processos online, organização e disciplina são coisas imprescindíveis. Então tem muita gente que acha, eu estou de home office, você está trabalhando da mesma forma. Inclusive, se você não tomar cuidado, você trabalha até muito mais. Eu trouxe aqui alguns exemplos na próxima tela de erros de comunicação, mas antes eu queria mostrar esse videozinho para vocês. Você vê, né? Complicado. Um erro que não foi nem verbal, né? Só de corporal mesmo e a pessoa interpreta de uma forma errada. Os principais erros que a gente tem, principalmente na comunicação online, o primeiro é não ter domínio sobre o tema, então você fica confuso, inseguro. Se você está inseguro e vai dar uma aula online, por exemplo, ali tem 30, 60, 100 pessoas te assistindo, isso certamente vai prejudicar muito a sua apresentação. Não planejar a duração da sua reunião, aula, enfim. Então você se prepara para 1h30 e em 20 minutos você já falou tudo que tinha para falar, né? O que você faz naquela 1h10 que sobrou? Ou o contrário, você se preparou para meia hora e aí o negócio foi rendendo, teve interação e de repente 1h30 você está falando ali e não tem nenhuma previsão de quando vai acabar. Não ter um foco de conversa bem definido, então principalmente para reuniões online, tentar estabelecer antes o que vai ser discutido. Aula online é o que a gente chama de aula invertida, tentar disponibilizar para o aluno alguma coisa antes da aula para que ele também consiga fazer aquilo. Distrações diversas da internet, então você está lá com o computador aberto, tem o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, enfim, isso não pode porque vai tirar o seu foco daquela conversa online. E distrações do lar, né? Então você tem os seus filhos às vezes correndo pela casa, animal de estimação, você tem os afazeres da casa, então você tem que planejar muito bem para que a sua vida dentro de casa acabe não interferindo nas suas reuniões, nas suas aulas, nas suas palestras. Por isso a gente trouxe algumas dicas para vocês. A primeira delas é investir num ambiente adequado, então pense na iluminação, pense no silêncio que você vai ter, né?
à disposição dos elementos, né, de uma forma que fique cômodo, que fique prático para você conseguir trabalhar, para você ter espaço. Ergonomia é fundamental, então invista numa cadeira legal, mantenha sempre o monitor na altura dos olhos, os braços numa angulação correta, um apoio para os pés. Levante de tempos em tempos, não fique o dia inteiro sentado, então levanta, anda um pouquinho pela casa, bebe uma água, faz uma pausa, né? Tome cuidado com a alimentação e o descanso. A pessoa que está trabalhando em home office, ela já deve ter percebido que é muito comum você ficar ali envolvido no trabalho e quando você vai ver já são 2, 3 horas da tarde e você ainda não comeu. Ou mesmo é meio-dia, está na hora de você comer, que é o horário que você costuma fazer almoço, mas você não providenciou nada para comer. Então tem que ter um pouquinho de planejamento aí com a alimentação e também com o descanso. Senão você vai trabalhar 12, 14, 16 horas e nem percebeu que você está fazendo isso o tempo inteiro. E por fim, a gente tem que sempre lembrar que a crise de hoje pode ser a oportunidade de amanhã. Então o aprendizado que você está tendo aí com novas ferramentas, as descobertas que você está fazendo, elas podem e devem continuar depois do período de quarentena. A gente está percebendo que muitas pessoas estão melhorando a qualidade de vida, pois não ficam mais no trânsito, no transporte público, estão economizando tempo, estão economizando dinheiro, e o que você conseguir manter disso daqui para frente vai ser muito importante para você sobreviver no mercado. Espero que vocês tenham gostado das dicas e até a próxima apresentação. Um forte abraço.